Fala pessoal, boa noite, sou o Tasso Lago. Quem for ver essa live gravada, pula 5 minutinhos que eu vou esperar, né, da gente aí, tá bom? Fala Lução, você começou a entrar. Fala pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite pessoal, quem for ver a live gravada depois, tá? Eu vou subir no YouTube e quem for ver gravada pula só 5 minutinhos. Eu vou esperar o pessoal entrar, tá? São 9h02, eu vou começar a falar 9h05. Então, quem quiser ir indo, batendo papo aí, a gente pode trocar uma ideia. Fala, Leandro, tudo bem, cara? E aí, Russão? O pessoal da Financial Move aí também. Fala, pessoal, boa noite, boa noite. Quem tá entrando agora, eu vou esperar só dar 2 minutinhos pra gente começar a live, né, pro pessoal já entrando. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tasso Lago, né, eu sou fundador da Financial Move. Eu trabalho no mercado financeiro há cerca de 10 anos, lá em 2010, onde eu comecei a comprar ações para fazer investimentos, né? E lá em 2015 eu comecei a fazer isso de forma mais séria, porque era muito bom. Eu passei por alguns ciclos da Bolsa, como por exemplo o impeachment da Dilma, ou a crise, né, durante o governo Dilma. E para mim também lá no impeachment da Dilma era muito claro que a Bolsa iria ter um momento muito positivo, porque a gente vinha, né, de um temor político muito grande, e lá pela Bolsa, né, a Bolsa sofreu muito com Dilma, e quando a Dilma saiu, cara, a gente viu que era uma onda de euforia gigante. E eu também, não sei se vocês chegaram a ver, eu compartilhei que eu esperava que a Bolsa fosse até os 120 mil pontos, né? E acabou que eu não esperava essa crise toda do coronavírus, tá? Porque eu esperava que ela batesse lá em 120 mil pontos e retraísse lá para os 100 mil pontos. Porém, o coronavírus acabou parando o mundo, e tenho certeza que quase ninguém, ou pouquíssimas pessoas, previram essa crise. Eu vi o coronavírus desde janeiro, porque eu trabalho com o mercado financeiro, e eu comecei, né, a ver esses rumores, e eu via as pessoas falando sobre o coronavírus, e eu entendia que era uma gripezinha, né? Fazendo um paralelo aí com o Bolsonaro, o coronavírus não matava muito, o coronavírus não era muito contagioso, mas no fim das contas o coronavírus matou muito na Europa, né, pela sua população ser majoritariamente idosa e, né, com uma idade mais velha. Isso acabou refletindo num pânico mundial e fez com que, cara, o Brasil parasse e todo o mundo parasse. Isso fez com que as bolsas sofressem um pânico muito grande, e foi oportunidade de investimento, que nem eu vinha falando aqui para vocês, tá? Mas para falar disso tudo, né, há 3 anos eu trabalho muito forte com criptomoedas, porque apesar de ser fundamentalista, como pós-graduado, mestrado, engenheiro, sempre trabalhei com bolsa, com empresa norte-americana, trabalhei para a IBM dos Estados Unidos, e eu pensei, cara, a criptomoeda é um nicho muito novo, é um produto que é algo muito disruptivo e sai um pouco do comum, né? Porque a gente vê muita gente falando de bolsa, e quando você vê algo sobre criptomoeda, você vê muita gente dando golpe, né? Isso também vai para a criptomoeda e vai para o Forex. Então, o Forex é um outro mercado. Para quem não conhece, Forex é um mercado de câmbio mundial, onde existem bolsas, Londres, Estados Unidos, que são muito fortes nisso, né? Que movimentam trilhões de dólares, e no Brasil é mal visto, sendo que é um mercado desenvolvido, muito mais desenvolvido que a bolsa até nacional. Então, por que no Brasil existe toda essa farra de golpe de Forex e de bolsa? Porque é um mercado não regulado pela CVM, né? E fazendo um outro paralelo, o que acontece quando um mercado existe e a CVM ou a Anvisa ou os políticos não permitem que ele exista? Ele existe na ilegalidade, né? Então, essa ilegalidade faz com que pessoas promovam golpes, pessoas de má fé, que você vai entender por que a pessoa vai criar um marketing, uma parada surreal
para enganar pessoas que pegam empréstimo, que pegam dinheiro da sua vida e põem em uma pirâmide financeira ou em algo não validado. Então, as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple e outros projetos muito sérios, são sérios, existem formas sérias de você investir nisso, né? E existem, né, os picaretas. Infelizmente, eu sou um dos poucos que fazem um trabalho sério em criptomoedas. Tem o pessoal da Ômega, que até está aí na live, né? O Eloy, tem o Diego Velasquez também, que faz um trabalho sério. E só. De resto, o Brasil inteiro, eu não conheço nenhuma pessoa que faça um trabalho sério que nem a gente faz. Então, eu já me apresentei, mas para quem entrou depois, eu sou Tasso Lago, trabalho há 10 anos com o mercado financeiro, me especializei no mercado de criptomoedas há 3 anos, mas atuo aí nas duas pontas, né? E meu foco aqui é fazer um panorama do que eu acho para o mercado, tanto de criptomoeda quanto para o de bolsa, e tornar essa live de forma mais recorrente, né? Porque eu sempre fazia, e quando explodiu eu acabei não fazendo por estar numa fase de transição. O Bitcoin hoje ele é negociado na faixa de $9.000, tá? E o que eu acredito nele, a gente acabou de passar por um fenômeno que é de halving, tá? Mas antes de falar disso, eu acho que a maioria que não conhece, o Bitcoin ele é uma moeda digital onde foi criada há 10 anos atrás, mais ou menos, em 2008, para ser mais preciso, se eu não me engano, que é para facilitar o pagamento de uma pessoa para outra pessoa. Então, era um pagamento, né, entre pessoas sem ter um terceiro player. Esse terceiro player é o banco. Então, o criador do Bitcoin, que chamam de Satoshi Nakamoto, ele idealizou um projeto onde não precisaríamos de um banco para poder fazer essa operação. E por isso que se criou o nome descentralizado. Porque hoje, se eu, Tasso, quiser enviar dinheiro para alguém, eu vou enviar através de uma instituição financeira. E com as criptomoedas, essa instituição financeira não é necessária, tá? Você tira o banco de jogo, você tira essa taxa que você paga para o banco e você envia diretamente para a pessoa de forma segura e instantânea a qualquer hora do dia. Então, basicamente, essa é a proposta do Bitcoin, que rola dentro da blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é como se fosse um livro contábil, é como se fosse uma cadeia de blocos, é como se fosse uma corrente de um navio. Tá? Não tem quando você tem uma corrente, uma corda de nós, onde cada nó vai se entrelaçando, essa é a blockchain. E você não consegue desatar um nó sem pegar a ponta e tirar tudo, né? E você ir tirando um por um. Ou seja, se você tem uma informação que está no meio da cadeia, você não consegue apagar essa informação. E quando você não consegue apagar uma informação, você pode atuar no ramo da corrupção. Porque muitos diziam que Bitcoin é para lavagem de dinheiro. Mentira. O dinheiro serve muito mais para lavagem de dinheiro no sistema financeiro tradicional do que o próprio Bitcoin. Porque se eu mandar dinheiro para o Vitor aí que entrou na live, isso vai estar gravado a vida inteira. Qualquer informação que você botar em blockchain, ninguém pode mudar. E se alguém tentar mudar, né, a gente vai saber em que altura foi mudado. E essa é toda a beleza da blockchain. E por isso que o Bitcoin hoje, ele criou, né, ele foi baseado na tecnologia blockchain, só que a blockchain é muito maior que o Bitcoin. Porque, por exemplo, se você tem empresas que têm processos, exemplo, processo de exportação, uma empresa da China vai mandar um container para o Brasil. Esse é um processo de exportação. Nesse processo de exportação, um container sai da China com 50 caixotes que pesam 10 quilos. Se em algum momento do voo, né, do navio da China para o Brasil houver um desvio de carga, houver algum dano no material desse container, a blockchain permite saber se em que parte do trecho China-Brasil aquela carga foi desviada. E por isso que a blockchain é muito importante para empresas que possuem processos como IBM, Maersk, qualquer empresa que existe processos de certa relevância, que existem muitos processos documentais, de contrato, de coisas que são manuais, operacionais, a blockchain é aplicável e ela diminui o custo da operação. E por isso que a blockchain em si é muito maior que o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo financeiro que hoje é especulado.
O Damodaran, que é o cara que mais sabe de valuation, ele sempre fala que ele não consegue precificar, que ele não consegue fazer um valuation exato do Bitcoin, porque o Bitcoin não gera fluxo de caixa, né? E no valuation tradicional, você pega uma empresa, a Petrobras, você estuda toda a estrutura dela e vê como que está o fluxo de caixa hoje, né, e dos anos passados, e projeta para um futuro. O Bitcoin não gera dinheiro, ele é igual uma moeda. O real, o dólar, não geram dinheiro, eles têm um lastro de riqueza e confiança por trás, e uma moeda vale o que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. E tem relação com o PIB, tem relação com o risco, enfim, tem várias correlações aí. Então, isso é muito importante, né, para você entender que não é possível eu te dizer quanto vai valer um Bitcoin daqui a 20, 30 anos. E quem fala isso está querendo palco, está querendo mídia e não é muito coerente ou está fazendo só uma análise. Da mesma forma que eu posso te falar que eu acredito que o topo histórico do Bitcoin foi em 20 mil dólares. Eu acredito que passe disso para 40, 50, 60 mil dólares. Por quê? A gente tem os fundamentos de escassez do Bitcoin, onde somente existem 21 milhões de unidades do Bitcoin e, né, isso não pode ser impresso mais que isso. Então, ou seja, se hoje os milionários quisessem comprar Bitcoin, cada um comprasse um, não iria ter Bitcoin para todo mundo, isso gera um princípio de escassez. Se você for ver num cenário onde os grandes fundos, Fidelity, BlackRock, que são institucionais de bolsa, já investem em criptomoedas, e você entende que, cara, se eles que têm uma equipe de analistas ferrada por trás e tem muitos tri por trás deles, já estão investindo, por que eu, investidor, eu não posso ter um pequeno percentual do meu patrimônio nisso? E por que eu falo de um pequeno percentual? Porque o risco de criptomoeda é alto, tá? É um risco alto. E como qualquer investimento, você tem que pulverizar, né? Você não vai pôr 100% do seu capital na Petrobras, na Vale, em ouro. Você não deve nunca fazer isso, porque não é coerente, não é lógico. Em gestão de carteira, em gestão de patrimônio, você pega o seu perfil de investidor, o que você quer no curto, médio e longo prazo e estrutura a sua carteira de investimentos. Então, para você fazer uma carteira de investimentos, você tem que ter, na minha visão, dólar, algumas ações de empresas, de setores que você goste, ouro, se você estiver achando que a bolsa está muito eufórica, que nem eu fiz lá em 2019 e 2020, e você tem que ter um pouco em Bitcoin. Por quê? Eu sempre falo que é muito caro você não investir em Bitcoin, porque, cara, a gente brinca que se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria R$1 milhão, sei lá quantos milhões de reais. E nesse meio de criptomoeda existem diversos projetos como se fossem o Bitcoin, que são outras empresas baseadas como ativos digitais que podem dar retornos bizarramente maiores que o próprio Bitcoin. Então, se você vê hoje o Bitcoin a 9 mil dólares e você entende que é uma chance de você fazer um pequeno investimento, você deve investir, porque se um dia ele vai ter 30, 40, 50, 60 mil dólares, você não vai ficar com aquela dor de corno, falando, porra, eu vi o Bitcoin ali e não investi. Além disso tudo, além do custo de oportunidade, existem diversos instrumentos, até a comparação do Bitcoin com o ouro, que pode ser infundada ou não, mas o ouro tem um custo de armazenagem, o ouro tem um custo tem um certo compliance, tem um custo de auditoria, tem um custo de trânsito, e o Bitcoin ele é um instrumento financeiro, um ativo financeiro mais fácil e mais controlável e mais seguro em termos de rastrear do que o próprio ouro. Né? Teve até uma certa polêmica agora com a China de ouro falso, teve uma polêmica com a Venezuela, que não sei se qual país, eu acho que era Inglaterra, não queria dar o ouro da Venezuela. Enfim, o Bitcoin ele é baseado no fato de que o dinheiro é realmente seu. O dinheiro que você tem em Bitcoin, nenhum color vai poder confiscar. Então o Bitcoin tem sim um quê anarquista para você poder investir. E muita gente quando fala sobre Bitcoin, fala sobre esse discurso de imposto é roubo, de foda-se o Estado, e ok, né? A gente pode ter
ideologia, eu duvido que alguém aqui goste de pagar imposto, mas só paga imposto quem ganha dinheiro. Então, se você está pagando imposto, você está ganhando dinheiro e graças a Deus por isso. Né? Aquele pensamento de escassez, de não quero pagar imposto, muitas vezes a pessoa não ganha nem R$ 2.000 e acha que está tirando onda. Então, é um pensamento de escassez. Então, na minha visão, Tasso Lago, o que faz a Financial Move, que é a minha empresa, um diferencial em criptomoedas? Bem, a gente se especializou em um trabalho muito sério, ético e profissional em termos de pulverizar o patrimônio das pessoas nas criptomoedas ou pegar todo o patrimônio e estruturar entre bolsa e criptomoeda. A gente sempre analisou e fez e trouxe conteúdo bastante educativo a respeito do projeto do Bitcoin, do cenário e o que nós esperávamos para o Bitcoin. Então, foi sempre muito interessante, a gente se destacou, conseguiu galgar aí palestras e diversas outras presenças, e hoje eu falo que a Financial Move é a melhor empresa de consultoria baseada em criptomoedas. Gavi, Gavi quer participar? Vou te chamar, hein, Gavi? Deixa eu chamar a Gavi. Vamos ver. Não sei se ela vai entrar, mas se ela pediu. Não, se quisesse, podia entrar. Você pediu aqui. Me perguntaram sobre a Cardano. A Cardano é um projeto de criptomoeda alternativo parecido com o Bitcoin, né? É uma criptomoeda, porém é um projeto diferente, baseado em contratos inteligentes. Depois eu posso, né, explicar também sobre isso de contratos inteligentes, mas basicamente para você ter um contrato, você tem que ter uma entidade jurídica para executar esse contrato. E quando quando esse contrato é baseado na blockchain, você não precisa de que uma entidade, né, regule esse contrato. Você escreve na blockchain que fala: o Tasso se comprometeu a pagar para a Gabi X mil reais, e isso está em contrato baseado na prestação de serviços de consultoria jurídica ou financeira, ou enfim. E aí, quando eu presto essa consultoria para ela, aí ela me paga esse valor baseado no contrato que a gente firmou em blockchain. E a Cardano, ela é um projeto disso, de criptomoeda, e é muito mais competitivo que até que a própria Ethereum. A Ethereum, que é a mais famosa, ela tem alguns problemas de supply. Né? Supply é o quanto de tokens são moedas, existem de um determinado ativo. E na Ethereum, é que nem você fosse comprar a Petrobras e você visse que, cara, existem 10 milhões de ações da Petrobras. Só que, na realidade, você não tem um número finito disso. A Petrobras pode ter 10, 20, 30 milhões. Então, para você precificar, não dá. Então, por isso que a Ethereum está sofrendo um pouco com relação ao valor. A Erika me perguntou se eu acredito que o Bitcoin pode ir a 8.800. Cara, pode. Inclusive, ele deu uma sapateada ali lá em 8.900 e pouquinho. Faz parte. Ele está dentro de um canal de baixo, né? Você que faz parte lá do grupo. Então, ele pode bater lá em 8.800, 8.600 tranquilamente. Mas, né, pensamento de longo prazo. Apesar de poder cair, né, por exemplo, eu não vejo nenhuma operação de trade nesse sentido. Por quê? Porque não há um padrão gráfico interessante, não há um risco-retorno interessante para a gente vender Bitcoin e apostar na queda. Vender Bitcoin pode ser vender para dólar, né, ou operar short, operar vendido. O Leandro perguntou qual carteira barata, eficiente e segura utilizar. Cara, o Leandro, eu não uso nenhuma carteira de hardware. Primeiro porque eu só faço trade. Segundo porque eu perco tudo. Então, assim, se eu comprasse uma Ledger, uma Trezor para guardar Bitcoin, eu perderia. Então, eu prefiro deixar na Binance do que comprar um troço de R$ 300 que eu sei que vou perder. Mas acho que o pessoal usa são a Ledger e a Trezor. Se você quiser uma software wallet, que é uma software que você pode pôr no celular ou no PC, tem a Exodus. E tem o banco também de criptomoedas chamado Alter Bank, que é bem legal. Vou ver se tem mais uma pergunta. Não. Enfim. Então, por que o Tasso, né? Por que o Tasso acredita no futuro do Bitcoin?
a gente vai ter uma coisa chamada ETF, tá? Existe a ETF, é Exchange Traded Funds. É como se fosse um fundo passivozão, onde você consegue investir em outros ativos com uma taxa muito baixa. Por exemplo, uma taxa de ETF pode ser de 0,1% ao ano. Uma taxa de um fundo de investimento é de 2% ao ano. Então, a ETF é uma forma de simplificar a forma com que você investe em determinado ativo. Por exemplo, IVVB11, que você consegue replicar o S&P. O que é o S&P? É o índice da Bolsa dos Estados Unidos, né? Da mesma forma que tem o do Bovespa, né? que é o BOVA11 ou IBRX-100. Mas esses são índices. Só que o ETF ele consegue, do Brasil, replicar esse índice. Então, o ETF ele facilita com que você invista em alguma coisa. Logo, se existir um ETF do Bitcoin e ele facilitar o investimento do Bitcoin, isso é muito positivo. Logo, existe uma pressão de demanda. Lembrando que o Bitcoin é restrito, a oferta do Bitcoin é restrita. Então, se a sua oferta já é bastante restrita e você vê as corretoras de Wall Street, né, se tornando mais robustas para impedir a manipulação de preço, né? Quem está no mercado desde 2018, pelo menos, lembra que antes tinha muito hack, muita baleia manipulando o preço e hoje está algo mais sustentável. É claro que existe, né, hack, é claro que existe baleias e manipulação de preço, porém isso diminuiu bastante. E isso é uma condição que a SEC é como se fosse a CVM. A SEC disse que para o Bitcoin ter uma ETF, ele precisa ser mais robusto, ser menos manipulado ou manipulável. E é isso que está acontecendo hoje. Então, basicamente, e quando o ouro, que é um ativo muito semelhante ao Bitcoin, teve a sua ETF aprovada, o ouro explodiu 700, 800%. Então, a gente já está no caminho, e se o Bitcoin explode hoje 700%, isso vara, meu amigo, isso faz um... É gigante, é gigante, é gigante. Então, assim, coloque um capital que você aceite o risco, 5, 10% do seu patrimônio. Então, se isso de fato, se o Bitcoin acontecer isso de fato, que nem eu espero, 5, 10% do seu patrimônio vai dobrar seu patrimônio nos próximos anos. E aí que é a beleza de gestão de patrimônio. Por quê? Se nada disso ocorre, se tudo vai para zero, o seu patrimônio você perde só 5%, que é compensado pelos seus investimentos em ações, em FIIs, em bolsa, em dólar. Então é tudo algo de longo prazo. E lembre-se que comprar ação, comprar Bitcoin, é que nem você investir em uma empresa. Quando você vai abrir uma empresa, você não tem certeza que essa empresa vai explodir. Você põe lá 100, 200, 500 mil reais, 30 mil reais para criar uma empresa, você constrói uma loja, você faz uma franquia e, cara, você pode falir e você pode terminar cheio de processo, enfim. Da mesma forma que você pode criar uma empresa e ela virar um império e você pegar 100 mil e transformar em 10 milhões. Investir é igual a isso. No entanto, você tem que entender que, cara, investir, se não tem que terceirizar a chance. Fala, João, fala, Roger, tudo bem? Boa noite. Você não tem que terceirizar a chance, né, o seu trabalho de enriquecer para o investimento. Lembrando que quando você investe em uma empresa, em uma ação, você investe em uma empresa. Logo, essa empresa pode ir muito bem ou ir muito mal. Então, você sempre tem que ter essa perspectiva para você fazer a sua análise de risco e definir seu investimento. Lembrando que o hábito de poupar é muito mais interessante e importante do que o hábito de investir, né? Porque o poupar vai te deixar rico. O poupar te deixa rico no longo prazo. Diferente da pessoa que ganha 50 mil hoje e a primeira coisa que faz é comprar um carro. E lembrando que carro é dívida, tá? Carro sempre é dívida. Fala, João. Eu opero o índice da Nasdaq, tá? Não opero o índice Bovespa. Só opero o índice da Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Tasso, na gestão de risco, você recomendaria qual proporção na carteira de BTC e altcoins?
Então, o Bitcoin para mim sempre vai ser o maior, talvez 70 a 80% da carteira em Bitcoin. O resto você vai pulverizando em altcoins. Altcoins podem ir para zero, podem ter um retorno bizarramente expressivo. Eu, no grupo lá, até falei da VET, né, que é uma criptomoeda que ela acabou de fazer 100% desde meu ponto de compra, 130%. Lembrando que quando eu comprei lá em 60, 70 satoshis, tá? Pensem que é como se fosse reais, ela caiu para 50. Mas quando você faz hold, você não se preocupa com isso, tá? Você não olha mais esse ativo. Então, se você for ver, Érica, no texto que eu postei lá, eu disse que eu esperava que ela batesse entre 160 a 200 e bateu em 170, sei lá. E aí já consegui bater meu alvo. Mas se fosse para hold longo prazo, eu nem pensaria em vender hoje. Eu deixaria em uma carteira à parte ou deixaria lá sem olhar para não fazer trade com ela. Então, só para sintetizar, altcoins, que são moedas alternativas, para quem não conhece, tem um risco maior que o do próprio Bitcoin. Por isso, né, que você tem que ter uma proporção menor. E lembrando que seu patrimônio todo é outra coisa. Você tem que ter do seu patrimônio todo, 5, 10% dele em cripto. Ou se você quiser usar mais, beleza, é uma decisão sua. Mas lembrando que cripto é renda variável de alto risco, que não gera caixa, enfim. Então é isso, né? Abordei bastante sobre criptos. Quem tiver dúvida pode falar. Com relação à bolsa, só para dar um parecer, nas últimas semanas eu disse que eu não via nenhuma operação de curto prazo na bolsa e, consequentemente, a bolsa ficou lateralizada essas semanas inteiras, abaixo dos 100 mil pontos. Eu não vejo uma certeza muito grande agora, porém a gente está esperando os números do coronavírus passarem, né? Eu estou esperando o coronavírus falar, vai ter uma segunda onda ou não. Então essa é a postura que eu recomendo para quem está em bolsa agora, que vocês estejam preparados para uma possível segunda onda. E aí você tem duas definições para ser feitas, duas ações para fazer hoje. Se você investiu quando estava na baixa, lá em 60 mil pontos, você está num bom lucro. Você pode sacar parte desse lucro e esperar uma definição, e caso caia de novo, você investe de novo, ou você pode falar, dane-se, eu vou para o longo prazo. E ir para o longo prazo eu não vou olhar meu home broker todo dia, entendeu? Então, não existe uma certeza hoje. Não existe a certeza de que se o Covid vai passar ou vai ter vacina. Tem uma especulação sobre a vacina, mas os números são muito poucos ainda. Então, se sair, cara, é festa. Se não sair, é tensão por enquanto. Então, fiquem na defensiva. Dólar. A gente viu a escalada do dólar bizarramente de 4 para quase para 6 em linha reta. Por quê? Covid, medo, e quando as pessoas têm medo, as pessoas vão para dólar, porque as pessoas sacam dinheiro do Brasil, por exemplo, e ficam lá em dólar totalmente parados, esperando o momento de comprar de novo. E por isso é um dos motivos que existe a pressão no dólar. O segundo motivo é a Selic, que é a taxa de juros base da economia brasileira, ela foi cortada para valores ínfimos. A gente nunca teve uma Selic que é um juros tão baixo. Selic é o juros base da economia. Quanto um banco paga para outro para pegar dinheiro emprestado. É quanto é o valor para você ter como um norte de juros. Então, com juros muito baixos, o gringo vem, olha para o Brasil e fala assim, cara, o Brasil está com juros de 2%, 2,5%. O país X, coloca aí, sei lá, exemplo, Portugal está com 4%. Não tá, mas foda-se. Eu prefiro pôr em Portugal do que pôr no Brasil. Ou então, no Panamá está 7%. Esse capital vai para o Panamá e sai do país. Lembrando que existe algo chamado risco Brasil. Não é só você ver, os juros do Brasil está 2,5% e no Panamá está 3%. Não é. Nesse cálculo existe o risco do país. Qual o risco de dar merda no Brasil? Qual o risco de dar merda no Panamá? Qual o risco de dar merda em Portugal? E aí você faz o cálculo de para onde você vai mandar seu dinheiro. No momento a gente vê o Brasil, né? O Brasil como um bom polo de investimento, porém o Covid
né, a gente teve até uma matéria que disse que 50% das pessoas estão desempregadas. Então, isso é um número que assusta. Isso tudo gera uma pressão no dólar, porque as pessoas, os investidores, né, grandes, que estavam no Brasil, investindo no Brasil, sacam o seu dinheiro, vão para fora, guardam esse dinheirinho e espera tudo passar. E aí eles esperam tudo passar e quando voltar eles injetam de novo. Mas nisso que eles tiram oferta e demanda. Tem menos dólar circulando, você saca e deixa para fora, né, e fica lá esperando. Então o dólar sofre uma pressão. Então, para a semana, a gente está muito, né, na expectativa dos números reais pós-Covid, teve desemprego, como que está de fato a economia. E por isso que eu abordo uma postura mais cautelosa para você conseguir esperar ver qual é o real impacto. Então, se você tem caixa hoje, segura, espera passar ou vai para o longo prazo, né? Isso não é uma decisão minha, é uma decisão, né, de vocês. E Bitcoin, né? Eu sou para Bitcoin, não vejo um sentido claro para a semana ainda. A gente está num cenário de lateralização e não vejo nenhuma operação para você fazer. A não ser que você pense em longo prazo, pode comprar. Mas operar agora, trade, é suicídio. Tá bom, galera? É isso. É uma boa live aí. Fazia tempo que eu não fazia. Obrigado aí, Daniel. Pessoal que entrou, né? Boa noite todo mundo. Quem tiver mais alguma dúvida pode mandar. Se não, semana que vem, 9 horas de novo, eu faço a live com vocês mais uma vez. E tento trazer até alguns convidados aí pra gente conversar. O que vocês acham? E aí, tia, tudo bem? Fala, Daniel. Então, se não ficou mais alguma dúvida, para mim, Bitcoin, sem cenário de operações, bolsa, todo o mercado está esperando os números pós-Covid, tá? Todos os fundos estão esperando os números pós-Covid, para saber real impacto, né, na economia de desempregados, todo mundo está esperando. Então, seja cauteloso. Os PMIs, que são alguns indicadores bases da indústria dos países, estão vindo positivos. Então, é um sinal de que o Covid passou e fala-se muito da recuperação da economia em V. O que é um V, né? A gente estava aqui, despencou, caos, morte, Covid, pânico e volta rápido para onde estava. O W seria despencou, você achou que estava melhor, morreu, mas passa bem e voltou de novo para o patamar. Então, assim, não há essa certeza e eu sugiro que a gente espere para a próxima semana, porque não há, a gente depende de números e estudos para fazer as posições darem certo. Por isso, sejam conservadores por hora. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Eu vou fazer sim pelo Insta. A Erika me perguntou da Chainlink. A Chainlink está no maior valor histórico dela, em termos do par Bitcoin. Então, se ela romper, pode dar um bom trade, mas agora não é um ponto de compra bom para longo prazo. Então, ela seria um trade para quem opera, sabendo operar o rompimento de máximo valor histórico. O que é isso? Quando o Bitcoin for lá para 20 mil dólares, ele pode romper, e quando ele rompe, você não sabe aonde vai parar, né? E esse é o cenário da Chainlink. Mas ele pode bater em 20 mil e cair. Então, esse é um momento muito importante para o trader, que ele fica lá olhando se vai romper ou não, e aí ele define o que fazer. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até domingo que vem. Tchau, tchau.